Boa tarde, começamos mais uma live e hoje nós temos vários temas sobre o piso da enfermagem, a novidade do painel do InvestSul sobre o piso da enfermagem e teremos 2 convidados especiais para falar sobre isso. Eu sou Elaine Soares e antes de iniciarmos essa live eu quero convidar você para também seguir as nossas redes sociais. Então, hoje nós vamos começar com o Fábio Maia, que ele é o coordenador de políticas remuneratórias da CEGEDS e ele vai conversar aqui sobre as portarias e também a 13ª parcela, né, que esse é o tema que está super em alta e eu gostaria que você começasse explicando um pouco sobre essas portarias. Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez, né? Queria agradecer, Elaine, em seu nome todo o Fundo Nacional de Saúde, que tem feito essa grande parceria com a CEGEDS, através da DGEDS, da coordenação geral, no qual eu estou lá como coordenador. E, de fato, a gente teve agora, recentemente, 2 portarias que foram publicadas pelo Ministério da Saúde. Especificamente, eu vou me ater ao último, que foi a do mês de novembro, e aí resgatar um pouco vocês que, inicialmente, lá em 16 de agosto, de 2023, nós tínhamos a portaria 1135, que já falava na necessidade de a cada ano ter uma parcela a mais. Foi o que aconteceu em 2023 e agora não seria diferente em 2024, que foi justamente essa portaria que foi publicada na última segunda-feira. É uma portaria específica do 13º repasse do ano de 2024. É bom lembrar que ainda teremos o último repasse, que é referente ao mês de dezembro. Mas, enfim, na portaria de novembro, e aí eu quero começar a falar com ela tem, obviamente, na minha visão, é a portaria que tem os dados mais qualificados, seja porque houveram correções por parte dos entes federados, seja porque a gente conseguiu fazer quase todos os acertos de contas decorrente daquela portaria que foi publicada em 14 de junho, que já falava sobre essas revisões de dados e também os acertos de contas que tínhamos de maio a agosto de 2023, mas também porque nela a gente tinha detectado em outubro, e aí tem gente que sempre faz perguntas, a gente sempre está acompanhando, e aí falava um pouco sobre isso, que eram casos de que alguns profissionais eles não tinham saído em outubro. E que aí houveram as correções desses profissionais por parte da grande maioria dos entes federados. Quando eu falo ente federado, só para vocês que estão aí nos assistindo, que às vezes não está acostumado com esse termo, são os municípios, os estados e o Distrito Federal, a gente generaliza colocando enquanto entes federados, e que necessariamente era porque a gente tinha detectado em outubro que tinha alguns profissionais que estavam abaixo do salário mínimo. E, obviamente, ninguém pode receber menos que o salário mínimo no território nacional. A Constituição é muito clara com relação a isso. E a referência era 6,34, salvo me engano, o valor da hora mínima que um profissional pode receber, considerando os 1.400 e pouco, relativo a 44 horas. É óbvio que isso é proporcional, tá? E a gente fez as correções esse mês de novembro, portanto, todos aqueles profissionais que tinham sido detectados por parte dos entes federados, na sua grande maioria, fizeram as correções em novembro, né? E aí sim, nós entendemos, portanto, que essa portaria de novembro ela terminou sendo uma portaria mais qualificada. É bom também se entender que, da mesma forma que foi feito em outubro, agora em novembro procedemos da mesma maneira para aqueles entes federados que possuem saldo em conta maior do que os 3 últimos repasses. Em outubro, nós fizemos relativo a setembro, agosto e julho, né? E agora a gente está fazendo, considerando também o mês de outubro, para fazer esse levantamento. Então, aqueles entes federados que tinham o valor a mais em conta dos 3 últimos repasses, não está na portaria de novembro, mas tem lá a planilha para que ele possa fazer o devido pagamento a seus profissionais que ele faça e ache que é necessário e devido. Certo? Por quê? Porque se já tem dinheiro em conta, não faz sentido o Ministério da Saúde continuar repassando. Nós adotamos isso para a portaria de outubro, nós adotamos isso para a portaria de novembro e adotamos também para a portaria referente à 13ª parcela de 2024. E aí você me perguntava sobre a questão das portarias, eu falei um pouco sobre a portaria de novembro, por isso que tive que fazer todo um resgate, e eu quero falar agora especificamente sobre a 13ª portaria. Essa 13ª portaria de repasse de 2024, ela necessariamente, como eu falei anteriormente, a gente utilizou como banco de dados de referência o mês de novembro. Por quê? Porque necessariamente é o mês mais qualificado. Então, atendendo ao interesse social, de você poder ter um maior quantitativo de profissionais da enfermagem atendido, tem um valor que está bem próximo de uma realidade dos entes federados. Por esse princípio, nós adotamos o mês de novembro como referência. Então, o gestor pode se nortear
tá? Com as planilhas que a gente manda de memória de cálculo de novembro, para que ele possa fazer os devidos acertos. Nós vamos também disponibilizar por quinés os valores, para que se possa entender das contratualizadas qual é o valor devido, mas só lembrando, a decisão de como vai utilizar essa 13ª parcela de repasse compete aos entes federados e às contratualizadas. O Ministério da Saúde está passando integralmente o valor de um repasse para que seja feito os devidos encaminhamentos necessários e o que fala na pertinência da legislação trabalhista com relação ao cumprimento dessa 13ª parcela de repasse. As pessoas sempre perguntam muito, é o 13º salário? Não é 13º salário, é a 13ª repasse. Agora, se o ente federado quiser entender como 13º salário, as contratualizadas, é uma decisão, como sempre foi, o Ministério da Saúde não faz pagamento, o Ministério da Saúde faz repasse, e é isso que nós fizemos. Já estamos praticamente usando todo o orçamento previsto para 2024, 10,6 bilhões, está faltando em torno de 800 milhões, puxando para cima, está arredondando para cima, para que a gente complemente todo o orçamento em 2024, então vamos ficar bem nisso. Nós pedimos uma complementação do orçamento para 2025, também está garantido isso. Quero tranquilizar todo mundo que está aí, que às vezes sempre perguntam isso, vai ter orçamento no próximo ano? Vai. Enquanto for necessário ter assistência financeira complementar, nós vamos ter sim a garantia de orçamento para que possa os profissionais na ponta receber o piso nacional da enfermagem através da assistência financeira complementar. Então, resumindo, o quadro total, mês de novembro já está na conta, o repasse da 13ª parcela, ele foi publicado na última segunda-feira, tem uns 2-3 dias para entrar na conta, e aí necessariamente compete aos entes federados fazer a distribuição das contratualizadas ou daqueles seus servidores ou seus empregados públicos que seja pertinente para fazer o devido pagamento. Mas só lembrando que pagamento, ente federado, o Ministério da Saúde faz repasse. Obrigada, Fábio, sempre com uma excelente explicação, já é de casa, sempre vindo aqui, trazendo essas explicações e ajudando os profissionais da saúde que acompanham a live. Quero agradecer sempre a sua disponibilidade. E aí nós recebemos nas nossas comunidades do PIS da Enfermagem uma pergunta referente ao assunto que você abordou agora, que diz o seguinte: quem está ativo recebeu o complemento no início do ano e, devido ao reajuste salarial municipal, deixou de receber o complemento por não ter atingido o valor do piso. Nesse caso, faz jus ao 13º salário proporcional? Olha, de fato, se houver entendimento do ente federado de que vai usar a 13ª parcela de repasse para pagar o 13º salário e durante o ano você trabalhou, fazia jus só um período do ano a receber via assistência e o outro período não, porque houver os reajustes, é normal que isso aconteça, só lembrando que a assistência financeira complementar, ela corresponde àquele valor, considerando 2 tetos, tá? Primeiro, o menor valor possível, que é o salário mínimo proporcional, e o piso, necessariamente, se for para enfermeiro ou enfermeira, para técnico, para auxiliares e parteiras, que são diferenciados, enfermeiro e enfermeira 4.750, e técnico 70% desse valor e os auxiliares 50% e as parteiras 50% desse valor. Se você faz parte a um percentual durante o ano proporcional e o ente federado assim entende, é justo, faz jus de fato a receber proporcionalmente. Até porque dentro daquelas perspectivas a gente sempre tem dito que quando há necessidade de ter revisão de dados, de ter acerto de contas, e eu sempre friso isso, que às vezes sempre se pensa assim, acerto de contas e revisão de dados eu vou receber a mais? Nem sempre. Às vezes possa ser que eu não tenha direito a nada, porque zerou o mesmo valor que você pediu de revisão, ele foi igual ao que anteriormente estava. Ele pode também ser entendido que o que você recebeu foi a mais, então tem que ter um acerto de contas disso, mas o que é justo, faz jus ao profissional, obviamente que a gente tem, enquanto Ministério da Saúde, total interesse que o maior quantitativo de profissionais, e os profissionais que são devidos, que merecem e fazem jus perante a legislação de receber o complemento do PIS através da assistência financeira complementar, que isso de fato ele seja correspondido. Mas voltamos a dizer que isso aí é uma decisão dos entes federados, mas eu acredito que sim, que naturalmente, se eu pego a 13ª parcela de repasse e eu entendo que ela é um 13º salário, eu vou fazer proporcionalmente. Se você faz jus a 2 meses, você receberá 2 dozeavos. Se faz jus a 10 meses, 10 dozeavos. E se for um ano inteiro, você faz totalmente referente a 100% integral daquela parcela, porque, como eu já disse anteriormente, a gente passou uma parcela integralmente
né, considerando como referência o mês de novembro. E, Fábio, isso tem alguma relação com o que você acabou de explicar, com a diferença dos repasses de alguns profissionais que não saíram normalmente do mês de outubro? Olha, na verdade, eu falei um pouco sobre isso e é um tema importante. Por quê? Porque a gente tem detectado em outubro que alguns profissionais estavam sendo alimentados abaixo do salário mínimo. Isso é verdade, como eu falei anteriormente, pela Constituição, né? Você não pode, o Ministério da Saúde não pode complementar para chegar ao salário mínimo e complementar depois para chegar do salário mínimo até o piso da enfermagem. Isso não pode ser feito. O que o Ministério da Saúde pode fazer é complementar. Se for salário mínimo, que infelizmente, né, isso ainda acontece pelo Brasil afora, acontecia antes da implementação do piso nacional da enfermagem, profissionais que recebem um salário mínimo por uma jornada, vamos supor, de 44 horas. Então a gente faz o complemento do salário mínimo até chegar ao piso da enfermagem. Agora, abaixo do salário mínimo, não. Então, para esses profissionais que nós detectamos, nós fizemos o corte devido no mês de outubro, para que fosse modificado nessa portaria de novembro, né? Nem todos os entes federados fizeram essas modificações, tem que ser feito isso urgente, até porque necessariamente a gente sabe que as gestões estão se acabando agora em 31 de dezembro, né? Mesmo prefeitos que foram reeleitos, a gestão é nova, né, mas tiveram vários prefeitos pelo Brasil afora que não foram reeleitos, até porque alguns nem podiam ser candidatos porque já era a reeleição. Então tem várias gestões novas, então é necessário que a gente possa fazer todo um acerto devido até o final do exercício 2024. Aquilo que não for possível, obviamente, fica de um ano para outro, mas é necessário que a gente possa fazer as correções devidas. Dentre elas, essa correção desses profissionais. Fez a correção, colocou dentro do salário mínimo, ok, não tem problema, o Ministério da Saúde retoma o repasse, como fizemos isso em novembro. Por isso que eu dizia que a parcela de novembro foi a parcela que tem, digamos assim, os dados mais qualificados. Obviamente, o profissional ficou um mês sem receber, vai fazer as devidas correções, nós vamos verificar aquilo que o Ministério da Saúde passou para o ente federado, se houve isso em outros meses. Estamos fazendo esse estudo. Se houver necessidade, nós vamos fazer o repasse que for devido a mais. Se houver necessidade também de fazer o desconto em parcelas futuras, nós também iremos fazer como tem que ser feito conforme a legislação. Se passou a mais, faz o devido desconto. Se passou a menos, faz o repasse a mais. Não tem problema. O Ministério da Saúde já fez isso com uma portaria específica de revisão de dados que aconteceram em junho de 2024, como eu falei anteriormente. E como você citou sobre as eleições, né, qual vai ser o impacto das eleições agora, com essa mudança de gestão no repasse da assistência? Na verdade, a gente está trabalhando com isso, né, nessa perspectiva. A gente já tem uma estratégia que a gente sempre fez isso em outras situações, que é quando não se é alimentado pelo ente federado, sempre considera a planilha do mês seguinte, anterior, para que não haja problema de continuidade, mas a gente sabe dessas dificuldades que terminam acontecendo. Infelizmente, né, nem sempre essa mudança de uma gestão para outra é feita da melhor forma republicana possível, como deveria ser. A gente talvez não tenha chegado ainda nesse grau de maturidade para que isso aconteça, mas enquanto Ministério da Saúde nós vamos fazer as coisas da melhor forma possível. Nós temos até então a edição da cartilha, a terceira edição da cartilha, nós vamos fazer uma nova edição de cartilha para o próximo ano, já falando sobre o orçamento disponível, algumas mudanças que aconteceram. Da mesma forma, também a partir de março, nós queremos fazer a edição da caravana da enfermagem, que foi algo que surtiu muito resultado, mas a gente tem mudanças de técnicos, mudanças de secretário de saúde, mudança de gestão, né, pelo Brasil afora. Então a gente vai precisar de novo manter o diálogo com 5.568 municípios, também com Brasília, o Distrito Federal, né, e também os 26 estados. Então é importante que a gente tenha essa forma de tentar diminuir ou mitigar, né, essas dificuldades que possam ser apresentadas no momento inicial. Então é dessa forma que a gente vai tentar trabalhar e construir através do diálogo e sempre os canais abertos de comunicação para que vocês possam, enquanto gestor, enquanto trabalhador e trabalhadora, poder fazer isso da melhor forma possível. E Elaine, me permita aqui para eu falar, a gente está nessa semana e aí eu quero fazer um convite aqui, porque se não fizer, tá, é fundamental para a nossa secretaria, a Secretaria de Gestão e Educação do Trabalho e na Saúde, que é a 4ª Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, que vai acontecer, né, de 10
A partir do dia 10 agora de dezembro, né, com mais de 3 mil gestores, usuários do Sul, trabalhadores, trabalhadoras que estarão aqui em Brasília depois de 18 anos. Essa conferência está acontecendo, foi fruto de um debate que aconteceu também em todo o Brasil. Então, quero fazer um convite todo especial para quem puder acompanhar, participar aí dessa caravana, que eu tenho certeza que vai produzir muito e trará muitos frutos para a gente poder discutir cada vez mais essa relação de trabalho, porque a caravana do piso da enfermagem nos demonstrou, pelo menos fez com que a gente conhecesse aquilo que é a grandiosidade, que já é, né, que já se sabe em outras esferas, mas assim, da multiplicidade de vínculos empregatícios. Né, e da diversidade de modelos de gestão. Isso tem prejudicado, foi um dos grandes trabalhos que tivemos fazer, trabalhos hercúleos, no sentido de tentar compreender isso, modificar no sentido daquilo que era possível para fazer as adaptações, logicamente, à base da legislação, obviamente, ninguém vai fugir da legislação ou do cumprimento da mesma, mas que, de certa forma, a gente entendesse isso, compreendesse como é que funcionam essas relações e poder ajudar os profissionais a receber o seu piso, né, através da assistência financeira complementar. Então, acho que é nessa perspectiva, inclusive, eu já estou vendo que Patrick está aí, que é um grande parceiro aqui do Fundo Nacional de Saúde, né? Que, na verdade, a gente tem tido uma reunião mensal com o Fórum Permanente da Enfermagem. Vai acontecer também agora, no próximo dia 10 de dezembro, mais um debate, né? Um diálogo, na verdade, onde os trabalhadores têm, através de seus órgãos de classe, né, associação, sindicato, enfim, que tem sempre participado conosco, e era sempre um interesse deles que tivesse uma possibilidade de ter uma divulgação maior dos dados que eles possuem, ou pelo menos aquelas críticas que aparecem dentro do InvestSUS. Nós sabemos que tem a Lei Geral de Proteção de Dados, o que faz com que a gente, logicamente, tenha os limites até onde a gente pode ir, né? Lembrando que esses dados não pertencem ao Ministério da Saúde, que são inseridos, são os entes federados que informam. A gente não faz nenhuma mudança em nenhuma planilha, não faz mudança em nenhuma linha, a gente apenas compara com os bancos de dados que estão pré-determinados, e aí, mas sempre tinha assim, o pedido do trabalhador: olha, tenta ver como é que a gente pode ter mais acesso às informações, né? Isso porque se tem ainda, infelizmente, alguma dificuldade de conseguir, o próprio profissional conseguir esses dados dentro seja da contratualizada que ele tenha vínculo, seja através do ente federado que ele tenha relação de trabalho, né, dentro dos municípios do estado ou do DF, que infelizmente acontece. Eu sempre tenho dito isso nas caravanas e nas lives, que eu acho isso uma bobagem. Eu acho que os entes federais teriam que disponibilizar. Eu nunca vejo o trabalhador como problema nessa questão. Acho que o trabalhador é solução. Você tem que entender que o trabalhador ele pode contribuir muito mais, e principalmente quando ele tem transparência nas informações. Mas muitas vezes quem tem que fazer isso são os entes federados, e aí alguns, logicamente, têm uma visão mais macro, mais ampla, facilita muito mais, cria possibilidades, outros ainda não, mas entendo também pela complexidade que se tem hoje a nível de Brasil, né? Um país continental com tantas diversidades que a gente percebe dentro dessas relações de trabalho. E aí é que, logicamente, foi pensado nisso, aí Patrick vai falar um pouco mais sobre isso, né, que é o aplicativo que vai estar disponibilizado para vocês a partir do dia 10, mas já pode começar a baixar para consultar, enfim, está em formato de testes, que aí tanto vai estar disponível na plataforma, você podendo baixar lá no Android ou também no iOS. Então aí vocês vão ter agora, inclusive com uma coisa que eu vou falar aqui, viu, Patrick, até antes de você falar, tá? Que é que você vai poder consultar, inclusive, meses anteriores, né? No início a gente pensava daqui para frente, né? Mas você vai poder verificar pelo seu CPF todos os meses anteriores qual era a crítica. Aí já é um pontapé inicial, o restante a gente tem limites, como eu disse, mas a parte técnica aí, né? Esse grande trabalho que tem sido feito, ajudando para que também o piso nacional da enfermagem seja uma realidade através do Fundo Nacional de Saúde, através de DASF, mas particularmente uma pessoa que tem sido um grande parceiro, que é Patrick, que aqui ele vai falar um pouco sobre isso. E eu aproveito já, pegando o gancho, viu? Eu costumo falar muito, viu, Elaine? E aí, vontade, é isso mesmo. Aí eu quero já também me despedir, né? Porque aí já fica com o Patrick, vai tocando aí com vocês, e dizer que o que for possível e o que puderem nos procurar para tirar as dúvidas, a CEGETS, através da Coordenação Geral de Políticas Remuneratórias, comigo lá e toda a equipe que trabalha comigo, estamos à disposição para que a gente possa, de fato, contribuir, e que aquilo que não conseguiu ser implementado em 2024, que a gente comece em 2025, tornando isso uma realidade. Grande beijo no coração e até o próximo ano.
Muito obrigada, Fábio, pela sua participação, como sempre, né, com excelentes esclarecimentos. E está aqui na tela o contato da CEGEDS para você que ficou com dúvida. Quero aproveitar para convidar você para compartilhar essa live, né, com esse tema tão importante com outros profissionais da saúde. Nós vamos agora para o segundo bloco e convidar o Patrick, que é colaborador aqui do Fundo Nacional de Saúde. Ele é do Núcleo de Informações Tecnológicas e ele vai conversar sobre essa novidade do piso da enfermagem no InvestSUS. Então, obrigada, Patrick, por você ter aceitado o nosso convite. Ele era apresentador aqui da live do Cyberfundo e agora está hoje como convidado. E agora é com você para mostrar essa novidade. Tão pedido, né? Pois é, o piso da enfermagem, né? É um tema bastante polêmico, né? E bem necessário para todos. Obrigado, Elaine, pelo convite. Obrigado a todos. Boa tarde, né? Sou o Patrick, responsável aqui pela tecnologia do Fundo Nacional de Saúde. Tivemos agora aí a fala do Fábio, né? O coordenador lá da CEGEDS, que é o responsável pelo piso da enfermagem. A maioria de vocês já conhece, está aí na caravana rodando pelo Brasil e ajudando todo mundo, né? A entender bem o piso para poder fazer o seu cadastro de forma efetiva, né, e receber esse repasse, né, todo mês. Então, o que o Fábio falou agora no final da sua fala foi sobre a inovação que nós vamos disponibilizar, que é o aplicativo InvestSUS Cidadão com a funcionalidade de consulta do piso da enfermagem pelo profissional. Então, o profissional vai poder baixar o aplicativo, é um aplicativo público, não precisa de login, é um aplicativo que já existe nas lojas, estamos aí atualizando, e até o dia 10 vai estar disponível a consulta do piso da enfermagem, então podem anotar aí, 10 de dezembro, e é um aplicativo que vocês podem consultar todos os repasses dos municípios, as propostas, tudo que seu município está recebendo, acompanhar se ele está executando ou não. E agora, para os profissionais de saúde, a consulta do repasse do piso da enfermagem. O que vai acontecer? Como o aplicativo é público, nós não vamos mostrar valores. Nós vamos mostrar uma parte importante, que é o que foi cadastrado pelo município daquele profissional. Então, o profissional vai fazer a consulta e vai poder verificar se o cadastro dele está correto ou não. Mas vamos para a parte prática, que é o que interessa. Vou mostrar aqui navegando o aplicativo, né, depois de baixar ele da loja. Primeira tela que vocês vão entrar vai ser uma tela de instrução, de boas-vindas, né? Então vocês vão iniciar, vão poder ler como que funciona, né, o aplicativo, financiamento, como que acompanha os investimentos. E aí quero começar. Vai ter um termo de uso, né? Esse termo é necessário vocês aceitarem ele para dar continuidade nas consultas do aplicativo. E aqui vem o que eu acabei de falar, né? Você pode entrar para consultar um fundo de saúde, então você pode escolher a UF, né? Depois eu posso até mostrar melhor, mas hoje não é o objetivo, né? De consultar qualquer fundo municipal de saúde do Brasil, todos os repasses dele. E agora nós estamos aqui com o piso da enfermagem para acompanhar os repasses, né? Então, um profissional vai entrar aqui, vai selecionar o piso da enfermagem e continuar. Aqui, a primeira tela, né, que ele vai fazer a pesquisa, ele tem que informar o CPF e a competência que ele deseja consultar. Então, vocês vão escolher a funcionalidade do piso da enfermagem, clicar em continuar, aqui informar o CPF do profissional de saúde e a competência desejada para consultar. Aqui nós mostramos as competências desde que iniciou o cadastro do piso de enfermagem. Caso você clique em alguma e não tem, vai dizer que não encontrou resultados. Isso é sinal que não teve um cadastro desse CPF, desse profissional de saúde nessa competência. Vamos pesquisar aqui na competência de outubro de 2024, que a gente vai verificar o que trouxe de resultado desse CPF. Então, vai retornar aqui para vocês o dado. Então, a gente pode ver que em outubro, como eu falei, não teve um cadastro desse profissional, não há vínculos cadastrados. Então, nesse momento, se o profissional de saúde faz uma pesquisa e ele estava trabalhando e não teve um cadastro, ele tem que verificar, né, com o seu empregador por que não está tendo um cadastro do seu registro, né? Então, ele pode vir aqui, mudar para outras competências, mantendo o CPF. Vamos consultar aqui um pouco mais atrás, agosto, e ver se esse profissional teve um cadastro em agosto. Então, dando um resultado aqui, agosto, a gente já pode visualizar que teve um cadastro desse profissional. Então, esse profissional foi cadastrado
no CENES 2034794, que CENES é esse? Eu não conheço estabelecimento de saúde assim pelo número do CENES. É só clicar aqui que vai trazer os dados do estabelecimento. Ó. Então, o estabelecimento é a Unidade de Saúde da Família de Vila Barão Sorocaba. Então, traz todos os dados do estabelecimento, inclusive até o horário de funcionamento. A jornada que foi cadastrada, a ocupação do profissional, que é técnico de enfermagem, e essa observação é justamente a observação se teve o repasse da assistência financeira complementar ao piso da enfermagem ou se teve alguma crítica que não foi repassada. No caso desse exemplo, ele teve uma crítica de carga horária incompatível. Caso clique em cima do nome, ele vai dar uma descrição melhor do que aconteceu. O que significa essa crítica? Carga horária incompatível. A carga horária deve ser maior que zero, tem às vezes alguns registros que cadastram zero, então não vale, e não ultrapassar o limite máximo definido no mês cadastrado. Qual que é o limite máximo definido? O limite máximo definido hoje é de 108 horas. Nós temos aí 36 horas vezes 3 dos profissionais que questionaram, que trabalham 36 horas vezes 3, a carga horária inicial era menor, era de 88 horas, então foi colocada agora uma carga horária de 108 horas para atender os profissionais que trabalham 3 jornadas de 36. Então, a carga horária máxima de 108. Cadastrou acima disso, não vai receber o complemento porque é uma carga horária excessiva. No caso aqui de exemplo, nós estamos usando aqui, o profissional foi cadastrado 30 horas trabalhando nesse estabelecimento, em outro estabelecimento mais 30 horas, em outro estabelecimento mais 30 horas, em outro estabelecimento mais 30 horas, só aqui já deu 120 ultrapassando, em outro estabelecimento mais 30 horas, em outro 30. Então aqui nós temos o cadastro em 9 estabelecimentos de saúde, 30 horas cada. Isso dá um total de 270 horas. Nem existe essa quantidade de horas durante uma semana, a carga horária é semanal. Então, dessa forma, o profissional vai poder consultar, verificar erros cadastrais para poder solicitar ao seu empregador direto que faça uma atualização cadastral. Quem cadastra profissional no sistema InvestSUS? É o Fundo Municipal de Saúde. Mas quem passa para o Fundo Municipal de Saúde a tabela dos profissionais é o empregador. Então, verifica o empregador se está passando os dados corretos para esse cadastro ser feito pelo secretário municipal ou prefeito lá no Fundo Municipal de Saúde. E a correção também desses dados também é com o empregador. Isso. Se achar qualquer dado inconsistente, tem que verificar. Isso aqui é uma forma boa, vai poder dar um print e falar como é que está sendo feito o meu cadastro. Então, tem que atualizar. Às vezes, esse profissional aqui, ele trabalha 10 horas em cada estabelecimento, daria 90 horas, que são os 9 estabelecimentos. Então, ele tem que cadastrar 10 horas para o estabelecimento para que o sistema faça o cruzamento correto. Então, o sistema vai identificar que ele tem uma carga horária excessiva e ele não vai receber o complemento do piso. Então, é interessante sempre verificar e poder questionar, porque todo mês tem um novo cadastro. Então, caso veja o cadastro, aqui viu o cadastro em agosto, está errado, já fala com o empregador, ele em setembro já corrige, já começa a ser feito o repasse aí da assistência financeira. E, Patrick, essa funcionalidade ela foi bem requisitada desde o início do ano, praticamente todas as lives que a gente abordou sobre o tema do piso da enfermagem, as pessoas perguntaram quando que nós teremos acesso a esse aplicativo. Por que ele é tão importante? Qual o grande diferencial desse app para os profissionais da saúde? Justamente, os profissionais solicitaram, Elaine, porque eles estavam assim no escuro, Será que eu fui cadastrado? Será que eu não fui cadastrado? Será que os dados estão corretos? Por que eu recebi tal valor? Será que deveria ser um outro valor? Então, essa funcionalidade vai ser essencial para que o profissional consiga visualizar o seu cadastro. Então, ele vai poder identificar exatamente se ele está sendo cadastrado naquele estabelecimento de saúde correto. Às vezes, ele não trabalha mais naquele estabelecimento, foi direcionado para um outro e o cadastro manteve. Isso pode dar uma incompatibilidade de um excesso de carga horária, de vínculos empregatícios a mais do permitido, que só podem 2 vínculos públicos, e tudo isso, o repasse é cortado, porque o sistema identifica como se fosse uma falha de cadastro. Então, assim, é bom que o profissional verifique e veja com o seu empregador qualquer inconsistência o mais rápido possível para que no próximo mês ele já seja atualizado de forma correta. Aqui também, Elaine, eu mostrei aqui a carga horária incompatível, um exemplo.
Mas aqui dentro dessa funcionalidade aqui dos 3 pontinhos, ó, ele tem toda a parte do detalhe do CNES, que é o que eu mostrei clicando em cima do CNES, né, que traz o nome, como ele tem também aqui uma questão de algo errado. Né? O que é que pode ser errado? Ó, todas as críticas que o sistema tem do piso da enfermagem. Então, assim, ó, a carga horária incompatível está aqui, ó, é uma que a gente já mostrou. Mas ele pode ser que, ó, receber o complemento da União. Quando der essa mensagem, receber o complemento da União, tudo ok, é sinal que ele está recebendo. Né? Agora ele está recebendo um complemento compatível com aquele cadastro. Então, independente de ter recebido ou não, é interessante verificar se o cadastro está correto. As horas trabalhadas estão corretas, né? Então, ele tem que verificar se está no estabelecimento correto para saber se o que ele está recebendo está ok. E aqui as críticas principais, que é a remuneração não informada. E todas essas críticas aqui, elas têm um detalhamento. Né? É necessário preencher a remuneração. CBO é incompatível com o piso da enfermagem. Né? O CBO é exatamente a ocupação. A ocupação é técnico da enfermagem, enfermeiro, né? E a parteira. Então está aqui só o CBO compatível. Então, se cadastrar um outro CBO, ele vai ser cortado, porque não é compatível aqui com a lei que definiu o piso da enfermagem. CPF inválido, licitação irregular, idade incompatível. Né? Nós temos aqui, ó, definidos com idade compatível os profissionais com mais de 79 anos e menos de 18. Tivemos cadastro, às vezes, de profissional de 8 anos de idade. Então, assim, tudo isso o sistema está tratando para cortar. Né? A carga horária incompatível, mais de 2,20 para o setor público, o valor da remuneração acima do padrão. Né? Então, ou seja, tem aqui ó, o valor informado do campo de vantagem fixa não deve ultrapassar 3 vezes o salário base. Então, às vezes, a pessoa coloca uma remuneração muito acima do padrão nas vantagens e o sistema verifica tudo isso. O profissional não é inscrito no COFEM. Isso aqui é uma crítica recorrente, né, que é o profissional que não está registrado no conselho. Então, o piso da enfermagem, todo profissional tem que estar registrado no conselho. Então, caso você tenha essa crítica, você deve procurar o COREM da sua região, que vai passar para o COFEM, que é o federal, para poder atualizar o cadastro. Verificar por que o Ministério da Saúde não está recebendo do COFEM a informação que você está registrado no COFEM. Então, caso você é um profissional e esteja registrado, não deixe de procurar o órgão competente. Senão, você vai continuar sem receber o piso da enfermagem. Né? O valor do salário base abaixo do padrão. É muito interessante falar isso aqui, ó, que o valor informado do salário, né, dividido pela carga horária, tem toda a regra aqui, não deve ser inferior ao salário mínimo. Né? Então, a divisão todinha por hora hoje dá R$ 6,42. Um profissional não deve ter uma remuneração menor do que o salário mínimo, que é lei. Então, se tiver uma informação que o profissional recebe menos que um salário mínimo, também vai ser cortado, porque está como se fosse um cadastro irregular querendo receber uma assistência maior do Ministério. Né? Então, pelo menos o salário mínimo o profissional tem que receber. Então, visualize o cadastro, informe os dados corretos de salário base, de verbas fixas, que são os dados utilizados para cálculo do piso. Caso vocês retornem, né? Eu quero retornar, já consultei todas as competências necessárias, quero retornar, né, na setinha do lado esquerdo, ele vai retornar para o fundo municipal que foi consultado pelo profissional, que está vinculado a esse profissional de saúde. Então, ele identificou que esse profissional de saúde está vinculado nesse fundo municipal e retorna para uma tela de dados desse fundo municipal. Nessa tela é o que eu falei antes na entrada do app, né, que você pode constar os repasses feitos pelo Ministério, os saldos em contas desse fundo, as obras, né, manutenção, equipamentos e a nova funcionalidade que já aparece aqui, mais um quadrinho, que é o piso da enfermagem. Clicando nele, você volta novamente para aquela consulta que nós fizemos agora. Então, assim, voltando, toda vez que você entrar, você vai cair aqui nesse fundo municipal. Eu queria trocar, consultar outro fundo municipal de saúde, Patrick. Você tem aqui essa setinha de troca na parte superior, onde você pode escolher aqui qualquer outro fundo municipal. Alagoas, lembrando aqui que o Arapiraca, lembrando que o app é público, né? Então você pode consultar qualquer fundo. Eu trouxe aqui o Fundo Municipal de Saúde de Arapiraca, que é do município que a gente escolheu. Então continua. Caso você escolha uma capital, ele vai trazer o estado e município, né? Então se eu escolher aqui Salvador, ele vai trazer o fundo estadual e o fundo municipal. O fundo estadual da Bahia e o fundo municipal de Salvador. Então, ele trouxe
agora os dados de Fundo Municipal de Arapiraca, as mesmas pesquisas que possuem e a nova funcionalidade que é o piso da enfermagem, onde pode vir aqui e fazer a consulta colocando CPF e competência. Patrick, eu preciso saber em qual município eu estou vinculado para poder consultar? Não. O piso da enfermagem, mesmo você estando dentro de um município, caso você coloque um CPF e esteja um vínculo com outro município, ele vai trazer as informações. Não precisa ser exatamente informações daquele município, depois trocar o município para outro município, não. Porque existem profissionais que sabemos que ele trabalha em mais de um município, né? Municípios vizinhos, então ele atende 2 municípios naquele mês e ele tem um cadastro nos 2 municípios. Mas entrando em um município só, efetuando a consulta, você vai enxergar todos os dados do cadastro dos 2 municípios. Então, Elaine, o que eu tinha para falar era isso, trazer essa novidade, né? Que é, como você disse, muito requisitada aí pelos profissionais de saúde. E muito importante, né? O que a gente falou todo aqui na live é a importância de agora vocês estarem vendo os dados que chegam ao Ministério da Saúde para validação dessa assistência complementar. Com mais transparência, né? Facilidade. Mais transparência. Então, assim, agora diretamente você não vai ficar vários meses com o cadastro errado. Já identifica e já cobra o seu empregador para que ele atualize esse cadastro de forma correta e encaminhe para o Fundo Municipal que seja feito dentro do sistema. Perfeito. E reforçando que o Patrick e o Fábio, né, já falaram sobre a disponibilidade do aplicativo, que é apenas no dia 10 de dezembro, né, que estará 100% disponível para que as pessoas possam baixar o aplicativo. Isso, nós temos já o desenvolvimento feito, né, já está, só que dependemos aí de algumas lojas, né, tem o Android e a Apple, então a gente depende da publicação desse aplicativo na loja. Então estabelecemos aí a data que até o dia 10 esse aplicativo vai estar disponível para download. Caso alguém já tenha um aplicativo instalado, né, porque é um aplicativo que já existe, né? InvestiSUS Cidadão. Espero que muitos de vocês utilizem ele para poder visualizar os recursos que estão sendo passados nos municípios, né, principalmente do seu município, acompanhar a obra, está em execução, né, fazer ali, falar com Fala BR, fazer uma denúncia, dizer que realmente o município recebeu um recurso, mas não está executando. Tem todas essas funcionalidades no aplicativo. Caso já tenha instalado, no momento que for disponível pela loja a funcionalidade, ele vai acusar que é necessário fazer uma atualização. Então, fazendo essa atualização na loja, Apple, Android, ele vai atualizar trazendo o complemento lá, que é o piso da enfermagem. Perfeito. Bem, sobre o assunto do piso da enfermagem, nós finalizamos agora, mas nós iremos para o segundo bloco para falar sobre a assinatura no InvestiSUS TRR, que o Patrick ele vai explicar como funciona essa assinatura, vai mostrar todo o passo a passo. Então, aguardem, nós vamos chamar agora um breve intervalo, mas fique aqui conosco para que você possa ver como fazer essa assinatura e não ficar com dúvidas depois, né, Patrick? Isso aí, vamos falar bastante aí de uma coisa importante também. Exatamente. Que é o termo de repactuação aí das obras que foi disponibilizado e tem prazo para ser feito. Não percam. Exatamente, o prazo inclusive é apertado, então fiquem aí até o final da live. Olá, você é dirigente de entidade pública ou privada e deseja cadastrar proposta para aproveitar os recursos das emendas parlamentares para a saúde? Para isso, agora você precisa estar cadastrado no InvestiSUS. O InvestiSUS Gestão é a plataforma responsável por um conjunto de soluções com o objetivo de simplificar o acompanhamento e a gestão dos recursos federais destinados ao SUS. Não possui cadastro? Veja como é simples. Acesse o endereço scpa.saude.gov.br e faça o seu cadastro no SCPA, clicando em Novo por aqui. Após preencher o cadastro com as informações solicitadas, você receberá uma mensagem concluindo a sua inscrição. No primeiro acesso, aceite os termos de compromisso. Uma vez dentro do SCPA, acesse o ambiente Outros Sistemas e selecione o InvestiSUS.
escolha o perfil adequado à sua situação e solicite acesso. Uma vez que aparecer que a solicitação foi feita com sucesso, aguarde até o seu cadastro ser aprovado. É dirigente e não quer perder o prazo? Entre em contato com a Superintendência do Ministério da Saúde do seu estado e agilize o processo solicitando a liberação. Caso necessite de orientações mais detalhadas sobre o cadastro, acesse o tutorial na página do InvestSUS. Qualquer dúvida, acesse os nossos canais online investsus@saude.gov.br ou fale com o fns@saude.gov.br. Ou ainda ligue para o nosso atendimento no 0800 644 8001. Voltamos agora para o segundo bloco. Nós vamos falar sobre a assinatura do InvestSUS TRR da retomada de obras. E o Patrick vai explicar sobre essa funcionalidade. Patrick, é difícil? Como é que funciona essa assinatura? Olá, boa tarde novamente a todos, aos que entraram agora aí na live, né? Então, agora nesse segundo bloco, nós vamos falar um pouco da retomada de obras, né? A fase de assinatura do TRR. Então, nós começamos a retomada de obras no início do ano, onde teve aquela manifestação de interesse. Posteriormente, os que manifestaram interesse saíram em portaria tiveram a fase de colocar a documentação comprovando aquela execução da obra. E agora, né, depois da documentação que foi analisada e favorável, tiveram uns propostas com reativação, que já foram reativados os sistemas, e as com repactuação. Essas com repactuação, é necessário um termo de repactuação para retomada de obras ou serviço de engenharia, que é o que a gente está chamando aqui de TRR. Então, foi disponibilizado no InvestSUS esse termo para as 203 propostas de repactuação para assinatura, os quais possuem aí um prazo de 30 dias, conforme estabelecido em portaria, após a disponibilização do termo para assinatura. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui na prática é onde visualizar esse termo, como fazer a assinatura, né, e o que devem executar dentro do sistema. Então, vamos lá. Nós temos aqui o sistema InvestSUS, que já é conhecido por todos, né, que já acessam, já fizeram as suas manifestações de interesse. Então, vão acessar o InvestSUS, ele vai vir com a página de login. Lembrando que você pode logar pelo GovBR ou pela senha que você possui do SPA, que é o Sistema de Controle de Acesso. Então, se você utilizar a senha do SPA, ele vai ter uma dupla autenticação, que vai ter que ter um aplicativo instalado, que é o Authenticator, no seu celular, para poder validar com o código e poder entrar no sistema. Caso entre com o GovBR, ele tem a dupla autenticação se você registrou dentro do GovBR ou não. Então, entrando no sistema, vão se deparar com aquela tela inicial, onde mostra todas as funcionalidades disponíveis, e hoje, né, vamos falar aqui no retomada de obras. Então, entrando na retomada de obras, o que o sistema vai fazer? Vai listar todas as propostas que aquele município possui para retomada de obra. No caso do exemplo que estamos utilizando, apenas uma proposta, né, ele verifica aqui que essa proposta é de repactuação, ele coloca também que essa proposta foi aprovada em portaria, e temos as funcionalidades disponíveis, né, que tem aqui o formulário de retomada de obra, tem o histórico de trâmite dessa proposta desde que ele iniciou, né, ele vai mostrando aqui o momento que a proposta manifestou interesse, que foi enviada para análise, que teve seu parecer favorável, teve a publicação em portaria, e aqui o mais importante, que é a visualização do termo, que é o ícone do PDF, onde é possível visualizar o termo de repactuação, e a assinatura do termo. Então, antes de assinar, você pode clicar aqui no PDF, onde ele vai abrir esse termo para ser visualizado. No primeiro momento, ele vai trazer o termo documento não assinado digitalmente. Então, tem toda a visualização do termo aqui, um documento que não foi assinado. Então, depois que você verificar, ler o termo, você pode efetuar aqui o download desse termo, para poder ler com mais calma fora do sistema. Você depois tem a obrigação, né, necessidade de assinar, lembrando do prazo de 30 dias. Então, visualizou o termo, você pode vir aqui no assinar o termo. Agora vamos lá, assinar.
ele vai pegar e vai abrir a assinatura digital para você utilizar o ICP Brasil, que é o certificado A1 ou A3, para poder efetuar a assinatura. Então, aqui eu já deixei de propósito, né, um erro que é o quê? O sistema precisa de uma funcionalidade instalada para poder reconhecer o seu token na máquina. Então, é necessário instalar o SDK, que é o sistema responsável para ler a sua USB e reconhecer o seu token. Então, você vem aqui já direto, quando der o erro, configurar a assinatura digital, né? Ou a primeira coisa que você pode efetuar no sistema é vir aqui no menu do lado esquerdo, assinatura digital, configurar termo. Pode também, antes de tentar assinar, vir aqui no menu do lado esquerdo, assinatura digital, configurar token. Então, aqui vai ter um passo a passo para você configurar e testar a sua assinatura. Então, o primeiro passo é verificar o SDK, que é a funcionalidade disponível para poder reconhecer o seu token. Então, clicamos aqui, né, de propósito, vai dizer, ó, o SDK não está em execução, ou seja, não está instalado. Temos aqui para download, tanto para a plataforma Windows 32 bits quanto 64. Os Windows mais novos são todos 64 bits. Efetuamos aqui o download. Ele vai vir aqui para a página de download. Vamos fazer a instalação do SDK. Então, uma instalação bem simples. Escolhe aqui a linguagem que deve ser instalada. Instalar. Então, ele executa a instalação do sistema bem tranquilo. Vou mostrar aqui para vocês como que vocês fazem todas as configurações. Você vê que ele não é uma instalação demorada. É uma funcionalidade necessária para reconhecer o seu certificado. Então, vamos permitir aqui toda a parte da instalação. Ok. Vamos de novo aqui verificar o SDK. Ó, verificou que foi instalado, já não deu mais aquele problema de instalação. Então, o que a gente precisa agora? Verificar o token, né? Então, ele tem a parte de verificar e de configurar. Vou clicar aqui no configurar. Ele mostra aqui as configurações do SDK, onde tem a leitura de cartão inteligente. Quando o seu certificado for A1 em arquivo, você pode escolher aqui a opção de arquivo e procurar onde você colocou esse arquivo dentro do seu diretório, ou deixar automaticamente no Microsoft Cap, que é a leitura da USB. Então, aqui está configurado certinho. Eu estou com o token aqui A3 na leitora USB. Vou verificar o token. Ele vai fazer aqui a verificação. Agora ele consegue ler. Ó, ele já identificou meu token e já está pedindo a senha. Vou colocar aqui a senha. Pronto, ó, validou. Estamos aqui, ó, o token validado. Posso testar a minha assinatura. Então, vou testar a assinatura. Como eu já coloquei a senha, ele não vai me pedir a senha novamente. Acabei de colocar a senha do token. Então, aqui, ó, operação realizada com sucesso. Então, vimos que a assinatura está funcionando. Então, nesse momento, eu já tenho certeza que está funcionando toda a parte de configuração de assinatura que é necessário para assinar o TRR. Então, voltando lá no retomada de obras, depois da configuração, então, assim, muitos municípios já estão com essa configuração efetuada, né? Eu mostrei, porque pode ser uma dúvida da maioria, mas, assim, temos muitos municípios, principalmente entidades privadas, não é o caso da repactuação de obra, mas que já utilizam a assinatura pelo sistema, então não precisam passar por essa parte de assinatura. Então, voltamos aqui ao retomada de obras. Já tinha mostrado, ali está uma proposta que tem de exemplo. Quando clicar aqui agora em assinar o termo, que é o termo que a gente já visualizou, ele já vai reconhecer que tem um SDK, vai verificar que tem o token e já fez aqui automaticamente a operação realizada com sucesso, né? Como eu coloquei a senha agora, ele nem pediu minha senha novamente, porque eu já estou na mesma sessão. Então, vocês vão verificar que sumiu o ícone de assinar o documento, porque o documento já está assinado. Então, agora é aguardar a assinatura por parte do Ministério da Saúde para completar as duas assinaturas e esse termo está repactuado. Então, você terá ainda aqui sempre a visualização do termo, onde a qualquer momento que você clicar, você vai verificar o conteúdo novamente do termo e as assinaturas efetuadas, a primeira assinatura do município e a segunda do Ministério da Saúde.
O que eu tinha para falar para vocês sobre a assinatura do termo era isso, né? É um passo assim, parece bem complexo, mas quando a gente vê aqui na prática, a gente vê que é bem simples, né? Configurar a assinatura, o seu certificado, depois assinar o termo. Então, feito isso, já está assinado. Vocês viram que a gente fez isso aqui, inclusive o download completo do aplicativo, instalação, né? Aqui ao vivo, fizemos tudo isso daqui, demorou coisa de 2 minutos, a gente já está conseguindo assinar o termo. Então, é o momento de você já olhar o termo, ver se está certinho essa repactuação, os dados certinhos e já preparar para assinar. Porque nós temos aí um prazo curto aí de 30 dias para a gente fazer isso. Né? Iniciamos a disponibilização desses termos ontem, então o sistema deve ficar aberto aí até o começo de janeiro, 2 ou 3 de janeiro. Isso tudo vai sair também, né? Sempre acompanha aí o portal do Fundo Nacional de Saúde, que a gente sempre coloca as notícias e coloca esses prazos para alertar vocês, né? Sempre para não perderem prazo, né? Sempre está assim, bem de olho. Então, sempre acompanha o portal do Fundo Nacional de Saúde. E as comunidades também, né? Que não faz parte das comunidades, entrar nas comunidades que tem da retomada de obras. Então, quando tem atualização do portal, das nossas redes sociais, a gente envia os links das notícias, das atualizações. Patrick, só uma pergunta sobre as consequências de quem, né, não assinar nesse prazo aí de 30 dias. É que fala que, né, tem umas consequências. Pode falar um pouco mais? Excelente pergunta, né? Nós tivemos aí, como eu falei, várias etapas da retomada de obra. Então, depois que acabou a manifestação de interesse, muitas pessoas falaram, eu perdi o prazo. Então, está sendo analisado se novamente vai sair disponibilidade de um prazo de manifestação de interesse. Depois veio o prazo da documentação. Mesma coisa. Muita gente esqueci de colocar a documentação no prazo. O prazo foi um prazo de 60 dias. Então, assim, não deixe para os últimos dias. E agora nós temos aí 30 dias, é prazo estabelecido em portaria, né, para assinatura do termo. Então, não deixe fazer isso, porque senão você vai perder a sua repactuação da sua obra. Então, assim, vamos verificar o sistema, né? Não deixar para o último dia para poder não perder esse prazo. Então, assim, nós começamos agora, vamos analisar e já fazer agora. Né? Sim. Em caso de erro do sistema, tem algum contato? Como elas devem proceder? Qualquer problema no sistema InvestSUS, né, vocês podem mandar e-mail para investsus@saude.gov.br, né, vai ser disponibilizado aí por vocês o endereço aqui pela live, além de ligar para o 0800 644 8001, que é o 0800 aqui do Ministério da Saúde, que direciona para o Fundo Nacional de Saúde para atendimento. Obrigada, Patrick. Hoje essa live teve muitos temas importantes, desde o piso da enfermagem, também, né, da assinatura TRR também sobre a retomada de obras. E eu quero convidar vocês para acessarem o nosso portal. Sempre tem atualizações, notícias. Inclusive, nós subimos para o portal, na biblioteca, a nova cartilha de emendas parlamentares pelo ano de 2025. Você pode acessar lá. Também temos a planilha com os valores detalhados do CNES, do piso da enfermagem, entre outras atualizações importantes. Obrigada, Patrick. Eu acho que foi a primeira vez que você veio aqui como convidado nessa nova formatação, né, da live, e agradeço pelos seus esclarecimentos. Com certeza ajudaram muitas outras pessoas que estão aí assistindo, os profissionais da saúde, os gestores, e as portas estão abertas para que você seja sempre bem-vindo aqui para explicar e ajudar também a nossa audiência. Isso aí, Elaine, obrigado, eu que agradeço, né, por esse convite. Então, assim, participei bastante de lives aqui que tivemos aí nessa nova formatação aqui, com uma excelente entrevista, né, que a gente não fica aqui sozinho só falando para vocês, né, temos esse troca mútuo aqui com a Elaine, né, entrevistando a gente. Então, como a Elaine disse, né, trazendo sempre informações aqui necessárias para vocês. Hoje falamos de coisa muito importante, que é o piso da enfermagem, trouxendo a ferramenta que é o app Cidadão, com a consulta do piso da enfermagem pelo profissional de saúde. Isso é muito importante. E também a retomada de obras, né, que está aí na fase final de assinatura aí do termo. Então, mostrando aqui para vocês como essa assinatura é simples de ser feita dentro do sistema, o sistema que todos vocês já estão aí acostumados, né, porque já fizeram a manifestação de interesse, já colocaram a documentação, e agora o que falta é só assinar o termo para concluir essa retomada de obras. Obrigado a todos. Obrigada, e eu quero até retratar aqui a informação que eu trouxe da semana passada, falando que hoje seria a última live do ano, mas devido à urgência e importância dessa temática,
Vamos fazer a nossa última live na próxima semana, no dia 12, com o diretor executivo aqui do Fundo Nacional de Saúde, Dácio Guedes, e você está convidado para estar aqui para saber da retrospectiva de 2024, as principais ações, os balanços, os repasses, né, que foi realizado pelo Fundo Nacional nesse ano de 2024. Então, mais uma vez, obrigada, Patrick. Eu espero você na próxima live. Até a próxima. Tchau, tchau.